A minha formação, ela é em filosofia, eu sou bacharel, mestre, doutor em filosofia, mas dentro da minha formação eu me aproximei muito da área de arte, né? E nesse sentido é que eu pesquiso história da arte, estética e cultura contemporânea, né? Aqui no Instituto de Arquitetura, eu ministro as disciplinas Introdução à Teoria e História da Arte, da Arquitetura e Cidade, e Introdução à Arquitetura e Urbanismo, juntamente com a professora Cibele Rizek, no primeiro ano, ministro as disciplinas de Estética 1 e 3 no terceiro ano, e também uma disciplina na pós-graduação, que é a Introdução à Economia Política das Artes. E aqui dentro do IAL também coordeno, juntamente com o professor Davi, o Núcleo de Estudos das Espacialidades Contemporâneas. Essa relação cidade, arte e arquitetura, ela é uma relação que permeia o curso, que permeia a formação, mas não só a formação, né? Eu diria que a vida profissional do arquiteto durante todo o período, durante todo o percurso, né? E geralmente, quando a gente pensa em arte no primeiro momento, né, a gente pensa nas questões ligadas à emoção, à sensibilidade, né, um certo prazer estético que o contato com a arte nos proporciona, né? Essa, de fato, são dimensões bastante importantes que são estudadas, que são analisadas, né? Mas aqui no curso de arquitetura, a gente tem uma ênfase que é pensar as intervenções artísticas e arquitetônicas como produtoras do espaço, né? Como interventoras e também uma maneira a partir da qual os profissionais do espaço, como os arquitetos, podem pensar o seu métier, pensar o seu dia a dia e as questões inerentes, né, a isso. E nesse sentido, eu coloquei aqui esse diagrama que faz parte de um grupo de intervenção artística, cultural, chamado Bijari, né, que foi formado justamente numa escola de arquitetura na FAU-USP, em São Paulo, né? Então, acho importante essa questão que eles estão colocando aqui, né? Arte transforma o espaço, né? E essa ideia de movimento, de fluxo, de processos. Tá? Agora, para falar um pouco, então, por exemplo, aqui a gente tem uma intervenção desse grupo Bijari, né? Que, assim, pode parecer muito singela, né? Eles instalaram bicicletas, praças, né? Num baixio de viaduto, tá? Então, aquilo que pode parecer, né, uma intervenção muito rápida, muito singela, na verdade está ressignificando todo o espaço, né, todo um uso daquele espaço, a função daquele espaço, questionando também como a cidade, as pessoas, o poder público, né, se apropria ou se relaciona com essas questões, né? Quais são os espaços de sociabilidade, os espaços de encontro, os espaços de entretenimento da população numa metrópole, por exemplo. Tá? Agora, para continuar um pouco essa nossa discussão, eu trouxe aqui uma imagem que provavelmente, né, todos vocês já se depararam com ela, porque ela se tornou aí alvo de grandes discussões na mídia em geral, que é uma escultura de um Bandeirantes, do Borba Gato, né, que está localizada na região sul de São Paulo. Tá? Eu estou trazendo essa questão, né, ou seja, só para relembrar, né, essa escultura ela foi alvo de um protesto, né, então um grupo aí de ativistas, né, promoveram uma manifestação incendiando, reunindo um conjunto de pneus, né, incendiando essa escultura. Tá? E isso gerou aí toda uma discussão, né? Vários meios de comunicação divulgando essa questão e analisando se isso seria um ato de vandalismo ou não. Né? Por que eu estou trazendo essa questão, essa discussão? Né? Porque a instalação de uma escultura num espaço público, né,
levanta por si só, independentemente do seu caráter, inúmeras discussões, né? Por exemplo, a questão da memória, né? A questão daquilo que deve ser lembrado ou daquilo que deve ser esquecido. E, de uma certa maneira, também, o quanto os monumentos representam uma espécie de glorificação, né, de legitimidade daqueles que estão sendo representados. A utilização de grandes monumentos em homenagens a determinadas personalidades é uma prática que vem desde a antiguidade. O imperador romano, por exemplo, quando vencia uma batalha, mandava construir um obelisco, uma estátua, né, em sua homenagem, e por aí vai. E no caso do Borba Gato, então, né, o que tem hoje em dia é todo um questionamento sobre o papel dos bandeirantes na história do Brasil, né, o quanto eles foram não heróis, né, que desbravaram o interior, que estenderam os limites das fronteiras do Brasil para diversos lugares, mas pessoas que escravizaram determinadas populações, que exploraram o trabalho indígena, né, que não respeitavam etnias e por aí vai. Eu acho que não se trata tanto de responsabilizar, né, eles naquele momento, naquela época histórica, mas de ver como a contemporaneidade lida com essas questões. Eu estou colocando esse exemplo, então, só para a gente ver, né, o quanto a discussão sobre arte pública está diretamente ligada às questões inerentes ao trabalho ou a partir das quais o arquiteto lida, né? E como um outro exemplo, também, né, pegando essa questão dos bandeirantes, por exemplo, uma pichação que foi feita no Monumento às Bandeiras, né, mais um monumento em homenagem aos bandeirantes, na cidade de São Paulo. Tá? E aqui o que eu queria destacar, né, além do protesto em si, é a presença do picho, né, da pichação. Tá? Afinal de contas, né, a pichação ela é uma manifestação artística ou ela é uma maneira a partir da qual determinados grupos resolvem se expressar, ganhar visibilidade? Né? E tem toda uma discussão bastante intensa ainda hoje, né, justamente sobre o caráter dessas manifestações, dessas formas de expressão. Né? Por exemplo, o poder público deve se contrapor a isso, deve penalizar, né, esses ativistas, as pessoas que encontram, né, no picho uma forma de expressão, tá? O quanto, né, essas manifestações interferem, por exemplo, na paisagem urbana, né? O quanto essas manifestações interferem nos projetos arquitetônicos, como a arquitetura e o arquiteto e o urbanista, né, lidam com essas diferentes formas de se apropriar do espaço urbano e do espaço arquitetônico, que muitas vezes não foram previstas, né, pelo profissional. Tá? Existe uma outra relação, né, que é uma interface entre aquilo que se chama, ou que se considera picho, pichação, e o grafite. Né? E hoje em dia existe uma legitimação, né, um pouco maior com relação, por exemplo, àquilo que se entende como grafite, né, caracterizando o grafite como uma forma de arte, né, e que, portanto, não estaria tão diretamente ligada assim às questões relacionadas à apropriação, ao direito de fala, à visibilidade, que, por exemplo, o Picho coloca, né, e, portanto, uma criminalização. Tá? E aqui eu trouxe um grafite, né, também para a gente ver o quanto essa arte pública, né, o fato, por exemplo, de eu ter uma obra, né, num muro de uma cidade ou num determinado lugar que várias pessoas têm acesso, como é que isso dá uma outra dimensão para a discussão, né? E como é que essa forma ela se torna um meio também útil, né, para exposição ou explicitação das suas pautas, né, das suas agendas, das suas lutas. Né? Agora, esse caráter de questionamento de uma determinada realidade, tá? A partir das intervenções artísticas e arquitetônicas, né?
elas, assim como eu estava dizendo, né, elas não são pacíficas, né, não são homogêneas, não se dão numa única linha, né, mas, de fato, podem abrir espaço para um conjunto de reflexões, né, sobre o próprio espaço público, sobre o poder político, sobre como as pessoas se relacionam com todas essas questões. Tá? E aqui eu trouxe um trabalho de um artista urbano anônimo inglês, o Banksy, né, que fez uma intervenção no muro, né, na Cisjordânia, na Palestina. Tá? E, de novo, né, assim, aqui é um grafite muito interessante nesse sentido. Ou seja, eu tenho um bloqueio, né, uma barreira física que separa populações, e ele, num gesto poético, num gesto artístico, cria uma abertura, né? Cria um horizonte, repõe um horizonte que fora roubado por questões políticas, econômicas, sociais, e por aí vai. Né? Então, isso para mostrar, por exemplo, o quanto a arte, né, ela traz um conjunto de questões, né, não só em relação ao espaço urbano, mas também, por exemplo, em relação ao poder, né, em relação às questões políticas, em relação às pessoas que são visibilizadas ou invisibilizadas, acessos, né, a espaços culturais ou não culturais, uma série de questões que estão aí colocadas. Tá? Eu estava pegando, né, o exemplo do grafite e do picho, tá, para falar de duas manifestações, né, culturais urbanas, e falei um pouco desse aspecto, né, mais questionador, de resistência, etc. Tá? Mas, né, com a própria apropriação dessas linguagens artísticas, né, com o reconhecimento social dessas linguagens artísticas, muitas vezes elas passam a ter um significado ou um uso diferente daquele que fora previsto inicialmente. Tá? Então, lembrem bem, a gente começou essa apresentação com um trabalho do Bijari, né, das bicicletas, que se apropriavam dos baixios de viaduto, né, para ressignificar aquele espaço, né, para colocar outras questões que não necessariamente haviam sido previstas por aquele espaço. Né? Aqui a gente já está observando, olha só, um conjunto de imagens colocadas, né, nessas pilastras, nesses pilares do viaduto, transformando esse viaduto numa espécie de galeria, né, num museu a céu aberto, tá? Num espaço onde, né, essas imagens são institucionalmente exibidas. Tá? Então, aqui a gente já vê a participação do poder público, né, assim, de um projeto que se apropria desse espaço para um uso não inicialmente previsto, né, mas igualmente valorizado. Tá? Então, nesse sentido, né, é como se o poder público, as questões municipais, etc., começassem a tirar proveito dessas linguagens, né, para visibilidade, para divulgação, para espaço público, etc., etc. Tá? E como um exemplo, né, desse uso do grafite, por exemplo, para fins de valorização do espaço público, tá? Eu estou trazendo aqui uma intervenção que foi feita numa zona bastante deteriorada no Rio de Janeiro, né, a zona do Cais do Porto, tá? Que sofreu um processo de renovação urbana muito intenso, que ficou conhecido com o nome de Porto Maravilha, tá? Ressignificando todos esses galpões, né, que eram antigos galpões industriais, armazéns para alimentos que vinham, né, que chegavam do porto, etc., etc., né, e que hoje em dia virou uma zona de turismo. Né? Então, aqui a gente tem o Museu do Carnaval, etc., tá? E nesse galpão aqui, com essa imagem mais colorida, né, a gente observa, por exemplo, o trabalho de um grafiteiro brasileiro reconhecido internacionalmente, chamado Eduardo Cobra, né, que faz isso que ficou considerado como o maior grafite do mundo, o maior painel de grafite do mundo. Então, um painel das nações. Né?
Então, por exemplo, se naqueles exemplos anteriores a gente via, né, uma utilização do grafite como espaço de questionamento, de resistência, de questionamento do poder, etc., aqui a gente começa a ver um uso, né, dessas manifestações artísticas em sintonia com todo um projeto de renovação urbana, de especulação urbana, etc., etc. Né? E caminhando um pouco nessa linha, né, a gente pode também ver um projeto que está sendo desenvolvido no centro de São Paulo, na região central da cidade de São Paulo, mas isso está sendo repetido em várias cidades do mundo, né? Bogotá, por exemplo, a gente tem processos semelhantes, né? Que é pegar as empenas dos prédios e transformá-las em grandes painéis, né? De arte urbana, de grafite, etc. Tá? Com isso, né, a gente tem a reconfiguração dessa paisagem urbana, a transformação ou a constituição de uma paisagem cultural, né, e um espaço que, por meio dessas intervenções, eles ganham novos significados e novos valores, por exemplo, para o mercado financeiro. Né? Então, isso para mostrar alguns exemplos dessa interface entre arte, arquitetura e cidade. Né? Mas eu posso ter também casos, né, onde uma determinada intervenção arquitetônica, né, seja forte o suficiente, né, ou tenha um impacto tão grande que a sua própria existência reconfigura o espaço urbano. Tá? Eu estou pegando um exemplo bastante difundido na mídia, né, que foi o projeto do Frank Gehry para um museu na cidade de Bilbao, na Espanha. Tá? Era uma cidade portuária que vivia da indústria, que estava em bastante decadência econômica e financeira, né? E a instauração dessa peça, desse museu, faz com que a cidade ganhe uma visibilidade no cenário cultural internacional e se transforme num dos principais pontos turísticos da Espanha, ou dessa região da Espanha, a partir de então. Né? E para pegar um exemplo nosso, próximo da gente, né? Mais uma vez no Rio de Janeiro, bem próximo daquela área onde está o painel do Cobra, a instauração do Museu de Arte do Rio de Janeiro, né? o MAR, tá? Numa região que era uma região ocupada por uma população de baixa renda, tá? Próxima também de um morro, etc. Toda essa população foi desapropriada, né? foi jogada para outros lugares, para que esse museu e esse outro, né? que é o Museu do Amanhã, tivesse espaço. Tá? E, portanto, né? essas questões abrem para a gente toda uma discussão sobre espaço urbano, papel da arte, papel da arquitetura, né, as relações do arquiteto e do urbanista com essas questões. Né, nas exposições anteriores, a Lúcia, a Kemi, a Márcia também tocaram um pouco nessa questão, né, dessa preocupação com essa população de baixa renda. Né? Então, são discussões que são inerentes aqui ao nosso curso e à formação de vocês. Tá? Essa daqui é só um último exemplo, né, para a gente ver também o quanto, muitas vezes, uma obra que não tem nada a ver com fluxos turísticos, etc., ela é reapropriada. Né? Então, aqui é uma referência à Sagrada Família, do Gaudí, na Espanha, em Barcelona, né? uma obra do século XIX, e que se transforma num dos principais pontos de atração turística. Né? Essa foto aqui é antes da pandemia, né? Trazendo também inúmeras outras questões sobre história, preservação, patrimônio, monumento, etc. Tá? Então, era isso que eu queria comentar aqui com vocês e agradeço a oportunidade. Deixa eu só parar de compartilhar. Oi, muitíssimo obrigada também. É bacana ver essas
essas imagens que muitas vezes a gente passa despercebido. E você traz essa discussão, de fato, muito importante, né? Porque a arte também pode ser uma forma de expressão de causa, para causar reflexões, etc., para poder denunciar, né, determinada situação de um contexto que também pode ter sido no passado, pode ter sido nesse momento. Então, acho que assim, a arte tem um papel no nosso curso, um papel importante para considerar isso na proposição dos projetos a serem colocados, né, como a serem implantados. E aí, é bem legal, né, essa discussão entre pichação e o grafite. Qual que é a sua, assim, seu olhar? Que é? Porque a minha, assim, me parece um pouco... A gente tem 3 minutos, tá? Eu tenho uma outra entrada aqui da continuidade, é o professor Davi que vai dar a continuidade, mas nós temos 3 minutos, Rui, ainda. E nos comentários, podemos ver uns comentários que não são perguntas estritamente. Então, acho que podemos nós colocar essa é um pouco a minha pergunta, na verdade. Qual é o seu entendimento? Uhum. Akemi, eu acho assim que tem uma questão assim tanto no grafite quanto no picho e na arte urbana de uma maneira geral, né, que é uma discussão sobre a apropriação desses espaços, né? Está em discussão também o direito à cidade, né? E quem produz, quem faz a cidade, né? Então, eu acho que essas manifestações elas colocam isso em discussão, né? Independentemente assim do caráter artístico ou não, eu acho que tem essa questão de fundo, né? E uma questão que, por exemplo, no picho está muito presente, que é uma discussão sobre visibilidade e invisibilidade, né? Regimes de visibilidade e regimes de invisibilidade, né? Claro que a gente tem diversas formas de estar trabalhando essas questões, né? Por exemplo, os meios eletrônicos, os meios digitais, são formas, né? Que são dispositivos que podem trabalhar com essa questão, mas também o espaço público, né? E tem uma questão interessante do espaço público que é a surpresa, né? Que é você estar passando, por exemplo, diferentemente quando você vai para um museu, né, que você paga um ingresso e espera encontrar uma determinada manifestação, no espaço público é aquilo que a manifestação se debruça sobre você, né, de uma maneira, às vezes, inesperada, né? E, portanto, né, eu acho, por exemplo, e essa é uma questão essencial para o arquiteto, né, discutir espaço público, produção da cidade, né, regimes de visibilidade e invisibilidade, e, em última instância, direito a esses espaços, né, eu acho que elas são questões fundamentais, né? Então, assim, eu vejo, só para responder rapidamente, né, que já passamos nossos 3 minutos, mas eu vejo essa discussão, né, numa discussão muito ligada a direito cultural, direito da cidade, né, para além de uma discussão meramente isso é arte ou isso não é arte.